Olá pessoal, tudo bem? É com alegria e grande privilégio que a gente dá início a mais uma aula inaugural. Então, mais um semestre a gente inicia pela graça de Deus, onde a gente vai poder aprender mais do Senhor, da palavra dele, e não só aprender, mas praticar tudo aquilo que a gente ouviu, leu, que a gente estudou. E eu tenho certeza que vai ser um semestre maravilhoso para cada um de nós. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesse início de semestre. Eu tenho certeza que vai ser um período gratificante para todos. E eu queria iniciar, junto com meu amigo Tiago, que vai fazer o carrom aqui conosco, mas iniciar com uma oração e logo em seguida a gente vai compartilhar uma música. Alguns outros colegas de seminário também vão compartilhar, o Felipe, depois o Júlio. E por fim o professor vai compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então eu te encorajo a você ficar até o final desse período, porque eu tenho certeza que algo de Deus vai ser construído no seu coração, e assim espero. Então vamos orar para a gente dar início? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, pela honra de podermos ser teus servos, teus filhos, aprendermos de ti numa casa tão abençoada como servo de Cristo, com professores tão dedicados, que se debruçam na sua palavra, no aprendizado e no ensino dela, Senhor. E nós queremos te servir melhor, nós queremos servir ao corpo de Cristo melhor, por meio da tua palavra, que ela possa ser luz nos nossos corações, por meio da vida de cada mestre, que eles possam ser tutores que nos ensinam, que nos corrigem, que nos conduzem num caminho mais próximo daquilo que a sua palavra tem nos ensinado, Pai. E que teu Espírito, aquele que tem poder para moldar o nosso coração e transformar a nossa mente, possa ser o principal guia das nossas vidas, Senhor. Então nós te pedimos, abençoe esse semestre, que mesmo em meio a lutas, as dores, as dificuldades, nós possamos ver os vislumbres da sua graça, nós possamos abrir os nossos corações e receber do que o Senhor tem para nós, para que nós possamos passar para os outros que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Essa primeira canção vai falar sobre a fraqueza. A nossa fraqueza, ela é um palco para que Deus mostre o seu poder. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm visto, têm vivido, têm compartilhado momentos de dores nesses tempos de pandemia, de isolamento, distanciamento. Têm conhecido pessoas que perderam entes queridos. E esses sofrimentos, esses momentos difíceis, certamente Deus tem trabalhado no nosso coração e tem transformado muitas áreas da nossa vida. E essa canção ela vai falar que o poder dele se aperfeiçoa justamente nesses momentos, momentos de fraquezas. E a gente pode descansar e confiar na graça, a graça que nos basta. Amém? Que incendeia o meu coração.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Deus abençoe. A graça e a paz, meus queridos amigos e irmãos do Seminário Servo de Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Moreira, eu sou um dos alunos do seminário há alguns anos e me alegro por mais uma vez a convite do seminário abençoar a sua vida e trazer encorajamento através de algumas canções. Afinal, a aula inaugural, eu creio que pelo menos uma das razões pela qual ela é tão importante é porque a partir dela nós encontramos o fôlego, o ânimo, o encorajamento que nós precisamos para trilhar mais um semestre de longos desafios. Até aqui Deus tem abençoado a minha vida e eu tenho certeza que não tem sido diferente com a sua. Mais um semestre de desafios, mas com a convicção de que Deus é por nós, e se Deus é por nós, nada e ninguém há de ser contra nós, os teus filhos. Diante disso, eu escolhi uma canção que expressa muito bem qual deve ser a nossa postura diante de tamanha graça do nosso Senhor. Nossa postura tem que ser uma postura de rendição, de confiança, de gratidão a esse Deus que é por nós e que tem planos maravilhosos para realizar em nosso meio, através dos teus servos que aqui buscam aprender e crescer, para que assim a igreja do nosso Senhor Jesus possa a cada dia ser edificada. Então, cante comigo se você puder, eu me rendo.
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Que Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos do Seminário Servo de Cristo, minha casa, lugar que eu tô morrendo de saudade, tantos amigos queridos. Meu nome é Júlio, faço parte da banda Purples, eu não sei se a galera aí conhece já, mas para mim é um privilégio muito grande, assim também como aluno, poder participar mais um ano da capela aí do seminário. E muito interessante o tema da capela esse ano, a importância da teologia. E eu separei uma canção muito especial para mim, que fala de um texto muito especial, né? Porque a gente falar de teologia, a gente tem que falar de Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo foi um cara que nos ajudou demais nisso. Então, o texto de Efésios 2 é um texto que eu sou apaixonado. E essa canção ela é uma transliteração desse texto, que fala mais ou menos assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos os vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso! E onde eu mais me sinto aí arrepiado, é no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos ressuscitou junto com Cristo Jesus. E essa canção diz mais ou menos assim, preste muita atenção. Sem Deus, andávamos sujo caminho, desejos do mundo e da carne moviam famintos. Filhos da ira, nascidos da queda de Adão, escravos do mal e com sangue inocente nas mãos. Sem Deus, o curso do mundo seguimos. Olha onde nós estávamos, quem nós éramos, em nossas vontades, cativos de trevas perdidos. Sem esperança, tão pobres e nus sem perdão.
longe da luz, cegos sem coração, não merecedores de salvação, mas Deus, com amor e graça, Deus, com Cristo nos vivificou, ressuscitou, e em Deus é somente a fé em Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou, mas Deus decide mudar o destino. Mesmo antes do mundo, o Cordeiro já era escolhido pra se entregar e crucificar nosso pecado, e nosso caminho ao Senhor conectar. Justificados podemos, cante aí, mas Deus, com amor e graça, Deus, com Cristo nos vivificou, ressuscitou, e em Deus somente a fé, é somente a fé em Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou, mas Deus tanto assim nos amou, e num plano eterno enviou Filho Santo, encarnou-se, morreu, sem pecado e justiça se deu, mas Deus tanto assim nos amar, deu o que era impossível se dar, Ele abriu nossos olhos pra ver, trevas já nos tentaram fazer perecer, mas Deus, com amor e graça, Deus, com Cristo nos vivificou, ressuscitou, e em Deus é somente a fé em Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou, mas Deus nos ressuscitou, nos vivificou em Cristo Jesus. Louvado seja esse Deus que teve misericórdia de nós. Muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de servi-los, e que em nome de Jesus continuemos aí tendo um momento muito especial juntos. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Olá a todos, meu nome é Pedro Dulce, eu sou pastor presbiteriano, eu sou também fundador do Invisible College e eu estou muito feliz de ter sido convidado pelo Servo de Cristo para dar essa aula inaugural, para ter mais um contato com vocês aqui e poder falar de um assunto que é tão importante para mim, a respeito do próprio estudo teológico, da importância de trazer uma palavra para vocês, para incentivar esse percurso que vocês vão percorrer aqui ao longo desse semestre de estudo, de aprofundamento, e eu gostaria de tratar de uma questão que para mim tem sido muito cara, que eu acho que é uma urgência para a igreja e que eu queria compartilhar com vocês. Por isso que eu dei o título para essa aula inaugural de Maturidade Intelectual e Teológica a Serviço da Igreja. A urgência de um modelo perdido. Eu gostaria de falar a respeito de uma crise que instaurou-se em anos recentes na igreja, uma crise de liderança, uma crise de modelo de líder, de pastor e de formação teológica. Então isso influencia a igreja, os líderes e os seminários que formam esses líderes. E eu queria começar falando a respeito dos sintomas de uma crise, a confusão na identidade pastoral e as consequências dessa crise para as igrejas locais. E quem vai começar a me ajudar é o Kevin Van Hooser, um teólogo importantíssimo que também, na minha opinião, escreveu um dos melhores livros a respeito do ministério pastoral contemporâneo, que é o Pastor como Teólogo Público. Não é um livro só dele, tem contribuições de muitos outros pastores, mas ele escreveu a maior parte dos capítulos, e ele começa falando sobre esse sintoma dessa crise, como que há uma perda de identidade característica da liderança da igreja contemporânea que alimenta
a necessidade de uma maturidade teológica urgente para a igreja. Veja o que ele diz. Um grande número de pastores trocou o seu direito de primogenitura vocacional por um prato de sopa de lentilhas. Habilidades de gerenciamento, planos estratégicos, cursos de liderança, técnicas terapêuticas e assim por diante. Congregações demandam essas qualificações de seus pastores e é melhor ainda se eles tiverem um título de MBA. Nessas circunstâncias, não surpreende que pastores recém-consagrados se queixem com muita frequência de não terem sido preparados no seminário para o verdadeiro trabalho no ministério. Enquanto isso, os seminários se apresentam em satisfazer as novas expectativas, reformulando os seus currículos de maneira que resultam em perder ainda mais da teologia da igreja. Esse livro foi escrito para apressar o retorno da teologia. Seu propósito é recuperar a terra, o lugar em que Deus habita, vendo o povo de Deus como o principal instrumento com o qual o pastor trabalha. Nossa convicção fundamental é que mentes teológicas precisam retornar ao contexto que pertencem, o corpo de Cristo. Essa é uma obra que pretende recuperar a origem teológica da profissão mais ousada do mundo e despertar a igreja para a vocação imensamente desafiadora e emocionante e prazerosa de ser um pastor evangélico. O Van Hooser, então, já começa com os dois pés no peito dos seus leitores. Ele já coloca várias ilustrações bíblicas para mostrar como que os pastores e líderes contemporâneos trocaram o seu direito de primogenitura, fazendo uma clara referência à história de Esaú e Jacó, por um prato de sopa de lentilhas, por uma série de habilidades valorizadas pela cultura do gerenciamento, da administração, dos negócios, que, claro, nas suas próprias esferas de soberania têm muito valor, mas na igreja são inúteis, uma vez que o que é próprio da igreja, o corpo de Cristo, são os pastores enquanto teólogos, e não enquanto meros administradores, gestores, marqueteiros e coisas do gênero. Ele vai dizer que os seminários, as igrejas e os próprios membros das comunidades que nós fazemos parte foram transformando as suas expectativas sobre os seus pastores, sobre as lideranças e sobre a condução do povo de Deus com base nessas novas demandas que eles colocaram sobre os pastores terem esses títulos ou mesmo essas funções de serem grandes amigos, terapeutas, administradores, até mesmo realizadores de eventos, quando na verdade perderam a grande e mais desafiadora tarefa de serem pastores que têm como matéria-prima eminentemente o povo de Deus, então teólogos públicos, o público aqui não entendido eminentemente como a esfera pública, mas como o povo de Deus eminente, então as mentes teológicas não poderiam estar pairando por aí nas universidades, nas mídias, mas eminentemente no seu corpo mais característico, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então trata-se de um chamado radical, de alguém que é um acadêmico, que desenvolveu-se muito nessa área, mas que chama cada um de nós para desenvolver-se teologicamente e recuperar uma imagem eminente de um intelectual orgânico da igreja voltado para servir a sua comunidade teologicamente e não meramente administrativamente, terapeuticamente, com gestão, com marketing, com estratégia, mas eminentemente com teologia. Quem também fala a respeito disso é o Todd Wilson e o Gerald Heistand, que criaram um movimento interessantíssimo nos Estados Unidos chamado Centro para Pastores Teólogos, que congrega ali iniciativas interessantíssimas, congressos, publicações e que publicaram um livro juntos chamado Tornando-se um Pastor Teólogo em 2016, uma obra fantástica que vai na mesma direção e falam também um pouco mais sobre essa crise que talvez seja muito particular e muito presente também na realidade brasileira. Por trás dos sorrisos generosos, dos sermões inspiradores, das campanhas multimilionárias de construção e de expansões ministeriais cada vez maiores, está escondida no coração, na mente de muitos pastores, a confusão quanto ao que o pastor deve ser e o que ele deve fazer. Pense nisso. É provável que não exista uma outra profissão que sofra tanto com falta de clareza quanto ao significado do seu trabalho. O resultado é que o pastor comum foi reduzido muito mais do que o Stanley Hauerwas chama de uma massa trêmula de disponibilidade. Talvez esse seja o motivo pelo qual tantos pastores renunciam ao cargo todos os anos, abandonam o ministério sem nunca desejarem voltar a fazer as tentativas quase sempre insanas de ocultar a confusão e o desgaste que sentem. Com diferentes formas de
automedicação, que vão desde a bebida, pornografia, casos de extraconjugais, comida em excesso, obsessão por dinheiro ou poder, ao completo desapego emocional da vida das pessoas que eles pastoreiam ou do próprio Deus. O que torna essa crise de identidade entre pastores, sobretudo trágica, é que havia muita clareza sobre o chamado pastoral. Durante séculos, a igreja defendeu uma visão clara e convincente sobre o que é o pastor e o que ele faz. Em suma, o pastor é um teólogo. Mas essa antiga visão tem sido ofuscada pela separação dos papéis de pastor e de teólogo, uma trágica divisão de trabalho que continua a atormentar o ministério cristão e a igreja. Então aqui eles colocam em tons ainda mais dramáticos o que acontece quando essa crise identitária dos líderes da igreja se torna real. Os pastores tornando-se por trás dos sermões inspiradores, por trás da expansão ministerial, das mídias, dos recortes que a gente vê nas redes sociais. O que escondem são pastores tentando lidar com sua falta de compreensão sobre o que se espera deles, do que eles deveriam fazer, sobre o total despreparo que eles sentem quando saíram dos seminários e quando foram ordenados, e eles vão lidando com isso das formas mais prejudiciais, desde o excesso de trabalho até mesmo os vícios morais como pornografia, excesso de bebida, vício por dinheiro, desapego emocional das pessoas que eles pastoreiam, até mesmo a vontade de abandonar o ministério e nunca mais voltar ali. Quantas famílias nós conhecemos desses pastores que tudo que as esposas deles queriam é que eles largassem ministério, para que pudessem ter seus maridos de volta, com tranquilidade, com paz, porque simplesmente eles não sabem como atender às expectativas altas demais sobre eles, para serem gestores, para serem amigos, terapeutas, para poderem manter lá em cima o nível das expectativas das suas ovelhas, quando na verdade sempre se soube muito bem, durante séculos, o que era um pastor. Sempre na história da igreja, os teólogos da igreja sempre foram pastores e os pastores da igreja sempre foram teólogos. Eminentemente no texto bíblico de Efésios, no capítulo 4, essa separação de pastores e mestres não é inclusive uma separação exegeticamente correta. A ligação entre eles, o kai no grego, também pode ser traduzida como pastores também mestres, e não somente o e, mas pastores que também são mestres, pastores também mestres, ou seja, aquele que também ensina, aquele que também é um mestre, o pastor teólogo. E essa identidade é fundamental para a igreja, para entender como que aquilo que se espera de um líder é a oração e o ensino, e quando ele se perde disso, a igreja sofre, sua família sofre, ele mesmo sofre, e a gente gera uma crise de identidade que tem colocado a igreja em rotas de destruição no século 21. E bem, feito esse breve diagnóstico, a pergunta que nos resta agora é como recuperar essa identidade e como que a gente pode ampliar nossa compreensão sobre o trabalho pastoral e a sua importância teológica para a igreja. Bem, o Van Hooser vai continuar nos ajudando nessa discussão e ele vai dizer o seguinte: assim, resumimos aqui o nosso argumento. Primeiro, pastores são e sempre foram teólogos. Em segundo lugar, cada teólogo é em certo sentido um teólogo público, um tipo particular de intelectual, uma classe específica de generalista. Uma convicção central que fundamenta o nosso argumento é que uma pessoa não precisa ser acadêmica para ser intelectual. Pastores teólogos não são necessariamente pessoas com um QI elevado, mas precisam ter um QT elevado, um quociente de teologia elevado. Em terceiro lugar, o propósito do pastor teólogo ser um intelectual público é servir o povo de Deus, edificando-o na fé entregue aos santos de uma vez por todas. Esse é o resumo do argumento que o Van Hooser, claro, explora ao longo de pelo menos uns 2 capítulos que a gente vai brevemente apresentar para vocês, mas basicamente em primeiro lugar, mostrar que na história da igreja os pastores sempre foram teólogos. Quando você se lembra, na Idade Antiga, na Idade Média e mesmo no começo da modernidade, a ideia de separar o pastoreio do ensino era falsa, e isso diz muito mais respeito à influência de forças culturais como o iluminismo e principalmente as universidades na formação dos teólogos e dos pastores, separando então esses caminhos, do que propriamente dito algo que a visão de mundo bíblica apresenta para o ministério. Em segundo lugar, ele é um tipo muito específico de intelectual, ele é um pastor teólogo público, e aqui é preciso fazer uma distinção de que
Não se trata de um acadêmico. Quando a gente chama de teólogo, nós estamos tão viciados de achar que um teólogo é alguém com mestrado, doutorado, cheio de especializações, de diplomas e de cursos universitários, e a gente não precisa, ele faz a brincadeira, de ter um QI elevado, mas o que a gente precisa ter é um trabalho teológico, o que significa que nós não fomos chamados para fazer outra coisa do que alimentar as nossas ovelhas, cuidar do rebanho que Deus nos confiou, gerenciar a igreja de uma outra forma que não seja um trabalho teológico, com outras expertises, com outras habilidades, com outras razões utilitárias, muitas vezes, de mercado, de marketing, quando, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é teologicamente. É um tipo de generalista muito específico, porque ele pega o evangelho e tem a capacidade de apresentar ao público, que é o corpo de Cristo, que é o terceiro ponto do seu argumento, em todas as áreas da sua vida. Por isso, é um tipo de generalista. Esse é o argumento do Van Hooser. E eu convido você eminentemente a conhecer esse livro, que é importantíssimo, não só para os líderes da igreja, mas para a própria igreja ter critérios muito claros para avaliar o tipo de rumos que a sua própria igreja tem andado e as expectativas que a gente tem nutrido e os critérios que a gente tem para avaliar os caminhos que nós temos tomado. Agora, o Gerald Heistand, escrevendo um capítulo de um livro também publicado pelo Centro de Pastores Teólogos, que chama o pastor teólogo como um teólogo eclesial, um teólogo da igreja, que é o grande núcleo do tema dessa comunicação aqui, ele vai dizer algumas coisas importantes, ele vai começar a ampliar essa definição do Van Hooser, que é de 2015, e esse texto já é de 2016, e eles estão então avançando na pesquisa a respeito desse tema. Não estamos sugerindo que os pastores desenvolvam estudos acadêmicos. Em vez disso, estamos sugerindo que eles estejam em uma posição única para dar contribuições com foco eclesiástico ao discurso teológico contemporâneo. Em outras palavras, imaginamos, alguns pastores escrevemos o que chamamos de teologia eclesiástica, uma prima distinta da teologia acadêmica e da teologia popular. No entanto, uma vez que o estudo teológico contemporâneo agora é quase exclusivamente acadêmico, a imaginação popular tem dificuldade de conceber qualquer outro tipo de estudo teológico que não seja o acadêmico. Os termos acadêmico e erudito tornaram-se praticamente sinônimos. Por isso que ele usa um outro termo, o chamado teólogo eclesial, o teólogo da igreja. O churchman, como os americanos gostam de chamar, o homem da igreja, são aqueles que dedicam-se a produzir um tipo de reflexão que envolve os problemas da igreja, envolvem as questões da igreja. Eu me lembro de um texto de um filósofo cristão chamado Elvin Plantinga, que chama Conselho aos Filósofos Cristãos, e ele começa mostrando que os filósofos cristãos, e aí é claro, é uma outra discussão, não são os pastores, mas o argumento é o mesmo, eles devem ocupar-se com os problemas que são os problemas do povo de Deus, os problemas da igreja, que são muito distintos dos problemas de fora da igreja. A igreja, com o povo participando da grande missão de Deus, da grande história da redenção, tem suas próprias questões, os seus próprios desafios, que precisam ser respondidos da maneira como Deus quer. E um teólogo que responde a esse público, esse teólogo público, esse intelectual orgânico da igreja, que vem organicamente e surge ali dessa comunidade, responde a essa comunidade. Muitas vezes, infelizmente, no afã de querermos ser tão relevantes para quem está fora da igreja, nós nos perdemos a nossa identidade e acabamos comprometendo a edificação da própria igreja, sendo mais relevantes na academia, sendo mais relevantes na mídia de massa, na mídia social, quando na verdade fomos chamados para edificar o corpo de Cristo. Ele vai continuar mostrando que a atual falta de atenção do evangelicalismo, a natureza teológica inerente ao ministério pastoral, tem levado, em nossa opinião, a um problema duplo: a anemia teológica da igreja e a anemia eclesiástica da teologia. Com a migração dos nossos estudos teológicos do púlpito para a sala de aula, tem faltado às nossas igrejas uma liderança teológica fundamental. De igual modo, grande parte do discurso teológico contemporâneo tem perdido sua orientação eclesiástica, quase sempre subordinada a metodologias e agendas acadêmicas que não se prestam a projetos úteis em termos eclesiásticos. Nossa solução para esse duplo problema é a ressurreição do pastor teólogo. Para isso, concebemos o pastor teólogo ao longo de uma taxonomia tríplice: o pastor teólogo como teólogo local, o pastor teólogo como um teólogo popular e o pastor teólogo como um teólogo eclesiástico.
Aqui nós temos talvez o ponto mais alto do meu argumento. Eu gosto muito dessa imagem que o Heistand apresenta de que nós, com toda essa crise de identidade da liderança teológica cristã, nós temos um duplo problema. Nós temos um problema de anemia teológica da igreja e anemia eclesiástica da teologia. Vejam que são coisas diferentes. Por um lado, a igreja evangélica brasileira, não vamos nem falar da América e de outros lugares, ela é anêmica teologicamente, ela é magra, ela é incapaz, ela é raquítica no que diz respeito aos seus raciocínios e à sua produção teológica, justamente porque nós não valorizamos isso nos nossos líderes, nós não cultivamos isso, nós não incentivamos isso na nossa liderança, de estarem ocupados com isso, principalmente porque eles têm que fazer tantas coisas, eles têm que gerenciar, eles têm que administrar, eles têm que organizar eventos, eles têm que divulgar as programações, eles têm que visitar, eles têm que cuidar das ovelhas, e isso faz com que simplesmente eles não possam se preparar teologicamente. Por outro lado, isso faz com que aqueles que têm interesse de se preparar teologicamente saiam da igreja. E aí, então, a teologia tem uma anemia eclesiástica, ou seja, ela deixa de se ocupar com os assuntos da própria igreja. E aí ela passa a se preocupar com a política, ela passa a se preocupar com os assuntos de gênero, ela passa a se preocupar com os assuntos da ciência, e aí você passa os olhos nos corredores das universidades de ciências da religião, as teologias ensinadas nos escopos de fora dos seminários, ou mesmo da própria igreja, e você vai ver o tom muito diferente, anti-eclesiástico. A igreja é vista como um lugar que precisa ser instrumentalizado. A gente usa a igreja para políticas públicas, a gente usa a igreja para discussões a respeito de gênero, mas a igreja não é um fim em si mesmo. O nosso esforço, o nosso trabalho não é para edificar o corpo de Cristo, ele é utilizado. Então, com isso, essa crise identitária dos pastores da igreja gera uma igreja anêmica teologicamente e uma teologia anêmica eclesiasticamente. E qual que é a resposta para isso? Bem, a recuperação da imagem de um pastor teólogo, que ele é tanto alguém que dedica-se à teologia, mas ele é um pastor. Ele faz isso como um pastor. E ele é um pastor, mas ele é um pastor teólogo. Mas é preciso uma taxonomia, uma descrição ainda mais ampla para a gente poder melhorar isso e ver que tem formas distintas de fazer esse trabalho. Ele fala de um pastor local, ele fala de um pastor popular e ele fala de um pastor eclesial. Um pastor teólogo local, um pastor teólogo popular e um pastor teólogo eclesial. Eu gosto muito disso. Significa que algumas pessoas vão ter esse ministério teológico local. Eles vão produzir teologia nos seus sermões, nos seus textos para boletim, nos recados que dão para a igreja, nas visitas, nos aconselhamentos, no discipulado que eles fazem, e eles fazem isso teologicamente. É um ministério de igrejas saudáveis em contextos locais. Além disso, nós temos teólogos populares, ou seja, que conseguem fazer isso num âmbito um pouco maior, que se tornam mais populares, mais conhecidos. Ele consegue publicar em jornais, ele consegue falar em rádios, ele consegue ter um podcast, ele consegue alimentar um blog, uma rede social, ele consegue alimentar e falar em redes mais amplas que o contexto local dele. E até então que a gente tem um teólogo eclesial, ou seja, aquele que reflete a própria teologia que é produzida para dentro da igreja. São aqueles que falam a tendência, aqueles que produzem e geram o protagonismo das discussões a respeito disso. Bem, você deve ter pensado em exemplos que você mesmo conhece de teólogos locais importantes na sua vida e na sua trajetória. Teólogos que têm se tornado importantes num contexto mais amplo e mais popular, e grandes discussões teológicas importantes para a igreja, que são levantados por homens e mulheres importantes na igreja. Bem, isso é fundamental para nós, para a saúde da igreja. O Heistand vai concluir a sua argumentação dizendo que o ressurgimento de todas as três espécies, nós não precisamos só de uma, nós precisamos dos três, igualmente, de pastores teólogos, é vital para a saúde da igreja. Os teólogos locais incorporam as doutrinas da igreja, ensinando não apenas as verdades doutrinárias básicas, mas ainda mais importante, sendo modelo do caminho de sabedoria. Os teólogos populares ajudam a traduzir o conteúdo difícil, mais vivificante da doutrina cristã para uma linguagem acessível ao cristão comum. Os teólogos eclesiásticos ajudam a preservar a orientação eclesiástica do estudo teológico contemporâneo, assegurando que o discurso teológico da igreja permaneça centrado em questões relevantes para a vida da igreja, sem ser invadido pela academia. E o limite entre essas três categorizações é permeável. Muitos teólogos eclesiásticos escrevem teologia popular. Alguns teólogos populares podem de vez em quando escrever trabalhos acadêmicos. E com esperança, ambos são teólogos locais eficazes.
Nosso objetivo não é insistir numa ideia de que todo pastor deve ser nitidamente categorizado de acordo com a nossa taxonomia, mas em vez disso, disponibilizar múltiplas e complementares maneiras de vislumbrar a identidade do pastor teólogo. Com isso, a minha provocação é chamar sua atenção para entender que nós estamos diante de um chamado de recuperar uma identidade perdida, de que o trabalho mais importante que um líder da igreja pode fazer é ensiná-la teologicamente, de nível local, popular ou mesmo eclesial. Isso muda tanto você que é um líder que está me escutando e a responsabilidade que pesa sobre seus ombros. Isso muda também se você trabalha num seminário, gere alguma instituição e cristã e as expectativas que você tem sobre a produção dos novos líderes da igreja, mas isso também se você é membro da igreja, sobre as expectativas que você tem sobre o seu pastor, sobre como você auxilia no trabalho que ele pode fazer para a igreja. Isso muda o que nós esperamos da nossa comunidade, porque sem isso nós não vamos ter uma igreja edificada sobre as bases da doutrina saudável, daquilo que Deus orientou para os seus apóstolos transmitirem para a própria igreja, e nunca vamos conseguir experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus para o ministério pastoral e para o próprio trabalho teológico. Portanto, nós podemos concluir dizendo que os pastores teólogos estão envolvidos em um projeto de construção bem mais ambicioso do que qualquer diretoria de igreja já propôs. Estão na vanguarda de uma procissão de vitória, celebrando o triunfo de Deus sobre a morte, despertada pelo Espírito Santo, da parte do Pai e do seu Filho ressurreto. A igreja é tanto somente o início de uma obra de renovação, não apenas urbana, mas também cósmica, antecipando suas práticas reconciliatórias, a reconciliação de todas as coisas. Confessar junto com os santos em todos os lugares, em todas as épocas, eu creio na igreja, significa confessar que a igreja é o prenúncio dos novos céus e da nova terra. É o privilégio e a responsabilidade dos pastores teólogos supervisionar, estimular a igreja a compreender essas primícias da nova realidade em Cristo e participar dela. Não existe nenhum programa, não existe nenhum evento, não existe nenhuma terapia, nenhum marketing, nada que seja tão ambicioso, tão honroso participar, que nós nunca poderíamos ser chamados, porque somos servos inúteis, mas que pela graça de Cristo fomos chamados para participar. Que Deus te abençoe muitíssimo, que você tenha um tempo abençoado aqui e que possa desfrutar disso ao longo do seu próprio aprendizado. Olá, queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria poder saudar vocês nessa abertura de um novo semestre. Eu quero começar essa abertura, essa saudação, melhor dizendo, agradecendo a cada um de vocês pelo esforço que vocês têm feito de estarem presentes e nos acompanhando ao longo do semestre. Eu sei que para muitos de vocês as aulas à distância afetam um pouco a disposição e o ânimo de vocês, mas eu agradeço a Deus pela paciência de vocês, pelo apoio de vocês, pela fidelidade de vocês em permanecerem presentes de corpo e alma em cada aula, se esforçando para fazer o melhor que podem fazer, porque é isso que nós esperamos conseguir com vocês, a encorajá-los a que deem o melhor de vocês nesse esforço de estudo, de reflexão. Nós acabamos de ser encorajados pela excelente exposição do professor e pastor Pedro Dulce com relação a essa crise ministerial, essa crise de identidade ministerial que nós passamos como cristãos no Brasil. E isso tem implicações óbvias para a saúde e para a maneira da igreja, a maneira como a igreja vive. São muitas vozes que nós ouvimos. E a pergunta para a gente é como discernir, no meio de tantas vozes, a voz do nosso pastor. A nossa capacidade de discernimento dessa voz vai interferir naquilo que nós ensinamos na igreja, a maneira como nós conduzimos o nosso ministério. Se nós conseguimos discernir exatamente a voz do bom pastor, nós vamos conduzir a igreja por caminhos que o Senhor, o bom pastor, deseja que conduzamos a igreja. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. A nossa oração como escola é que todos os recursos disponíveis no ensino teológico de nossa escola capacite a vocês a discernir melhor, com o coração e com a mente,
a voz do bom pastor. Porque ouvindo bem a voz do bom pastor, nós temos a possibilidade de conduzir da maneira como o bom pastor espera a sua igreja. Nossa oração é que durante esse semestre, cada uma dessas disciplinas que vocês vão estudar, cada livro que você vai ler, cada aula que você tiver, seja um enriquecimento nesse processo de escuta atenta ao Senhor, de discernimento atento ao Senhor. Nós precisamos reconhecer, não são poucas as vozes, e essas vozes não são poucas do lado de fora da igreja, mas também são muitas vozes dentro da igreja. Mas a voz que é importante discernir é a voz do bom pastor. Que o Senhor nos permita, nesse semestre, a desenvolvermos a habilidade de um coração humilde, uma mente humilde, que saiba discernir, no meio de tanto ruído, no meio de tantas vozes, a voz do nosso bom pastor. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Eu oro com vocês, dedicando ao Senhor esse semestre. Senhor Deus, nesse semestre que se inicia, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor abra os nossos sentidos de percepção, os nossos olhos, os nossos ouvidos, mente e coração, para discernirmos a Tua voz, a Tua orientação, enquanto nós estudamos, meditamos. E que esse discernimento tem implicações na maneira como nós vivemos a nossa própria vida pessoal, a nossa obediência ao Senhor, e também tem implicações para a maneira como nós servimos ao Senhor e à Tua igreja nos espaços onde o Senhor nos levar a servir. Nos ajude, Senhor, no meio de tanto ruído, a discernir a Tua voz, reconhecê-la e, com base na Tua voz, sermos guiados e ajudarmos, auxiliarmos na orientação e no cuidado da Tua igreja. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tenha um lindo semestre de muito trabalho, mas não se esqueçam, no meio de todas as atividades, o que nós buscamos é discernir e reconhecer a voz desse bom pastor. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.